Meu Deus, que prazer, que privilégio estar com vocês. Uma honra, muito obrigada a esses bispos queridos. Muito bom estar com vocês. E eu estou muito animada para o que o Senhor vai falar aos nossos corações. Vocês estão animados, gente? Vocês vão me ajudar a pregar? Eu não sei se você sabe, mas nordestino é animado. E eu sou bem nordestino, não dá nem para perceber pelo meu sotaque, não é? Você sabe como foi que Deus fez o nordestino? Foi depois que Adão e Eva pecou. Deus ficou tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que ele disse assim, eu preciso fazer uma coisa para me alegrar. Aí ele fez o nordestino. Ó, tem nordestino aqui. Gente, brincadeiras à parte. Quando eu ministrar a palavra, aí vocês dizem assim, amém, glória a Deus, é isso mesmo. Que ajuda o pregador. Mesmo que não gostar, a gente finge, né, gente? Tudo bem? Posso contar com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Então, fechou. Antes de ministrar a palavra, deixa eu falar aqui bem rapidinho. Eu trouxe 2 livros e eu acredito que vocês têm uma tenda muito chique aí, com muitos produtos, porque aqui o negócio é chique, entendeu? Eu estava ali, ia botar minha bolsa, antes de pensar, já tinha uma pessoa para pegar a bolsa. Eu digo, meu Deus, que o negócio é bem treinado. Eu quero falar desse livro aqui. Esse livro, na verdade, é um propósito. É um projeto muito especial, chama Os Segredos das Mulheres de Influência. Nós temos um trabalho social lá no Nordeste. E eu ensino, quem me conhece sabe que eu falo muito sobre identidade. E para mim o mais raso de uma pessoa que tem uma identidade deturpada é aquela pessoa que se deixa ferir, que se deixa machucar. Ou seja, a mulher que sofre violência doméstica. E se você está, você vai perceber que a grande maioria das mulheres que sofrem violência doméstica ficam no relacionamento abusivo por anos. Por quê? Porque ela não tem sustento. Ela depende do parceiro. Então nós criamos um projeto para ajudar essas mulheres a dar um curso profissionalizante, a mudar de vida. E não somente a elas, aos filhos, às crianças, adolescentes. Eu pedi a Deus uma estratégia, uma ideia, um sonho, para que eu conseguisse recursos para esse projeto social. Então Deus me deu esse livro. Aqui são 20 mulheres, esse é o primeiro livro, nós vamos ter o segundo, o terceiro e vários outros mais na frente. São 20 mulheres, cada uma contando seu segredo de influência. Eu pedi para que essas amigas, se elas só tivessem a oportunidade de dar um conselho na vida, só um, de toda a sua vida, de toda a sua experiência, que elas colocassem um capítulo do livro. Então aqui a gente tem pastora, tem cantora, tem médica, tem dona de casa, tem ativista social, tem psiquiatra, tem apresentadora de TV. Cada uma escreveu um capítulo que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Você imagina sentar à mesa, tomar um cafezinho com cada uma dessas mulheres e receber uma pérola. É esse livro. Aqui tem um capítulo meu, Ana Paula Valadão, Helena Tanuri, Gabriela Rocha, Helena Raquel, Ana Nóbrega, Camila Barros, Ângela Neto, Ezenete Rodrigues, Fabiola Melo, Patrícia Bravanel, Marcela Thaís, Val Gonçalves, Flávia Reis, Cássia Valadão, Eva Luana, Cimeia Meldro, Ilma Cunha, Bela Falcone e Eixla. Então, na verdade, esse livro não somente vai abençoar você, mas todas nós, todas as autoras, doamos os direitos autorais para a construção do Instituto Identidade. Então, tenho certeza que você, comprando esse livro, você está fazendo o recurso chegar em quem mais precisa. Amém, gente? Em algum canto aí tem. E tem esse daqui também, com essa mulher muito bonita assim na capa, sabe? Deixe-me apresentar você. Eu estou brincando, gente. Você não pode nem rir. Meu Deus, misericórdia. Vocês estão levando a sério, né? É porque vocês estão de máscaras. Então vocês quando sorriem, faz assim, tá? Para eu saber que vocês estão sorrindo. Obrigada. Esse livro são 7 capítulos. Cada capítulo é um personagem bíblico diferente. Todos falando sobre identidade. Tudo que você precisa saber sobre quem você é em Deus para cumprir o seu destino. Amém, gente? Então vamos embora. Vocês estão preparados? Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre os 3 princípios da vida. Eu tenho certeza que esses 3 princípios que eu vou compartilhar podem mudar completamente a sua vida, mas também não pode fazer nada. Porque eu acredito que toda mudança vem com uma revelação, mas ela só se perpetua quando a gente tem uma ação diária. Então você pode pegar esses 3 princípios e ter sua vida completamente transformada, como pode também não acontecer nada na sua vida. Cabe a você decidir se você quer mudança de verdade
ou se você vai apenas ouvir a palavra. Mas eu tenho certeza que se você está aqui é porque você está desejoso por ter a sua vida totalmente transformada. Eu amo falar sobre identidade, e falar sobre identidade é falar sobre Jesus. Muitas pessoas acham que para se conhecer tem que olhar para dentro de si. Não, para se conhecer você precisa olhar a Cristo. Quanto mais entendimento você tem sobre Jesus, mais entendimento você tem sobre você mesma, e mais você vai conseguir cumprir o seu propósito. É por isso que eu digo, quando você lê a Bíblia, leia não para conhecer a Bíblia. Leia para conhecer o autor, leia para conhecer Jesus, leia para ver em cada história, em cada versículo, facetas do caráter de Deus. E eu queria falar para vocês 3 revelações sobre o caráter de Deus, que todos nós precisamos saber viver para ter nossa vida completamente transformada. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia, eu fico caçando, sabe, procurando. O que é que esse texto me fala mais sobre Jesus? O que é que eu consigo enxergar de Cristo aqui nesse texto? É assim que você tem que ler a Bíblia. Senhor, me faz conhecer mais uma faceta do teu caráter nesse texto. Se você buscar assim, eu tenho certeza que você vai conhecer a Cristo de uma maneira que talvez você nunca conheceu. E sabe, existe um texto na Bíblia que o próprio Deus se revela. O próprio Deus se nomeia. Esse texto é Êxodo capítulo 3, versículo 6, que diz assim: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A gente que é crente, gente, a gente conhece isso como um jargão evangélico. Todo mundo um dia já repetiu isso umas 10 vezes, nem que fosse numa oração bem espiritual, que a gente fingiu que era bem informal. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, não é? E às vezes a gente repete uma coisa que a gente nem está entendendo o que é. Hoje eu queria trazer para mim e para você 3 princípios para a vida. Fala comigo, 3 princípios para a vida que a gente aprende nesse texto. Deus se revelou como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lá na frente do texto, do verso 15 ao 16, ele repete isso para quem? Para Moisés, quando vai falar com os israelitas. Ele diz assim, ó: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E é quase como uma música. Ele repete de novo. Ele disse assim: me enviou a você. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga: o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O próprio Jesus fala a mesma coisa. Em Mateus 22, do 31 ao 32, ele diz assim: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas você já parou para pensar por que Deus se identifica como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó? Quem foi Abraão? Quem foi Isaac? Quem foi Jacó? Todo mundo sabe que foram grandes homens de Deus que nos conduziram a Deus de uma maneira totalmente diferente. Agora para comigo e pensa. Se o próprio Deus se identificou por meio de Abraão, de Isaac e de Jacó, é porque alguma coisa ele tem para nos ensinar. Tem ou não tem? Tem ou não tem, gente? E hoje eu quero ensinar um princípio para cada um deles. O princípio que Abraão nos ensina, o princípio que Isaac nos ensina e o princípio que Jacó nos ensina, que revelam uma faceta do caráter de Deus. Você percebe que eu falei desde o começo: leia a Bíblia para conhecer a Cristo. Em tudo você vai encontrar Jesus. O primeiro princípio é o princípio do propósito. Fala comigo, propósito. E a gente aprende isso em Abraão. Gênesis 12, do 1 ao 3, o Senhor diz assim: então disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão alcançados. Tudo começou por meio de Abraão. Ele foi o ponto de partida no propósito da redenção de Cristo para a humanidade. Era como se Deus tivesse escolhido Abraão para que dele nascesse um povo por meio do qual haveria de vir a redenção. E o que é que o princípio do propósito nos ensina? Nos ensina obediência.
E obediência não simplesmente uma obediência sem enxergar, uma obediência no escuro. Porque Abraão foi o primeiro homem a ser chamado. Mas olha bem para mim, não é aquele chamado que todo mundo quer hoje em dia. Não é um chamado comum, não é aquele chamado, eu quero ser chamado para plataforma, eu quero ser chamado para visibilidade, eu quero ser chamado para isso. Não, o chamado de Abraão foi para deixar, para abandonar. Ele não foi chamado para legislar o povo, nem para administrar o povo. Ele foi chamado para abandonar. E deixa eu te dizer, não existe propósito que não venha com um chamado de partir, com um chamado de deixar. Deixar alguma coisa, deixar pessoas, deixar sua zona de conforto. Abraão foi chamado para deixar sua casa, sua família, seu país, sua nação. Ele foi convidado a deixar, ele foi convidado a obedecer. É por isso que eu acho que a gente deveria acrescentar mais uma bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que não sabe de nada, porque nem para onde ele ia ele sabia. Sabe por quê, gente? Porque quando você não sabe nada, não entende nada, não compreende nada, ninguém te falou nada, a única saída que você tem é o quê? É obedecer. Ou você obedece ou você obedece. Com Abraão foi assim. Ele foi aprendendo desde o começo que propósito significa obediência. Propósito significa entender que você é apenas o meio pelo qual Deus quer fazer a sua vontade. Olha bem para mim, muita gente acha e quer que o propósito da sua vida hoje seja chegar no lugar que você sonha. Meu propósito, eu vou alcançar isso. Não, seu propósito é você ser apenas o meio para Deus fazer a vontade dele. Foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele foi um meio, ele foi um instrumento. E para isso ele precisou de quê? Ele precisou de obediência. Obediência no escuro. Ele foi convidado a abandonar tudo. E eu amo que Deus nunca desiste de nós. A persistência de Deus com a nossa vida é algo que me intriga. Sabe por quê, gente? Porque a Bíblia não dizia que Abraão era o cara, não. Que Abraão era bom, que ele era justo. Lembra de Noé? A Bíblia já dizia, Noé era um homem justo e bom. Era um homem íntegro. Mas Abraão não era, não. Abraão era um idólatra. Mas mesmo sendo um idólatra, Deus disse, vou te escolher, porque o amor que eu tenho por você vai até o fim, depende de quem você é. Se não fosse a persistência amorosa de Deus por mim e você, eu e você ainda estávamos em Arã. Estava ou não estava? A gente não tinha escolhido obedecer. Até a nossa obediência é graça e favor de Deus na nossa vida. Mas se você quer cumprir o seu propósito nessa geração, você precisa obedecer. E foi isso que Abraão fez. Ele obedeceu. E a Bíblia diz que ele atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. E naquela época os cananeus habitavam a terra. Olha bem para mim. Quando você lê a Bíblia que você não entender, pega um dicionário, entende o significado das palavras que Deus vai te mostrar. Moré significa um ombro e dá a ideia de obediência. E Siquém significa um professor, ou seja, sugere conhecimento, compreensão. O que isso ensina para mim e para você? Que todo conhecimento é resultado de obediência. Ou seja, você não conhece para obedecer, você obedece para conhecer. Fazer a vontade de Deus não é pedir a Deus que mostre para a gente qual é a vontade e o propósito dele para a gente. É obedecer e só depois Deus vai mostrar a vontade dele para a gente. Você primeiro faz a vontade de Deus para poder enxergar a vontade de Deus. Mas hoje as pessoas querem fazer o contrário. Elas querem enxergar a vontade de Deus para fazer a vontade de Deus. Abraão nos ensinou o princípio do propósito. Primeiro você faz, depois você enxerga. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: primeiro você faz, depois você enxerga. Primeiro você obedece, depois você conhece. É o princípio da obediência. E eu amo que nesse processo de obediência, depois de passar por esse lugar, Abraão chegou em Canaã. E o texto diz que a casa de Abraão ficava entre Betel e Ai. Olha bem para mim aqui, ó. Betel ficava aqui e Ai ficava aqui. E Abraão morava no meio. Agora para comigo e pensa. Betel significava casa de Deus.
E Ai significava um monte de ruínas. Ou seja, quando Abraão virasse para o seu lado, destinado a Betel, quando ele olhasse para a casa de Deus, fatalmente ele estaria de costas para um monte de ruínas. Esse é o nosso propósito. Quando nós estamos olhando para o propósito e para a casa de Deus e para aquilo que Deus tem na nossa vida, a gente vai ter que virar as costas para um monte de ruína. Ruína do nosso passado, do nosso pecado, ruína das nossas próprias vontades, às vezes do nosso próprio orgulho. Para quê? Para obedecer no escuro. Fala comigo, propósito. Propósito não é fazer sua vontade. Propósito é fazer a vontade de Deus. E a gente faz a vontade de Deus obedecendo sem conhecer. Eu gosto de dizer para minhas filhas assim, ó: obediência é imediata, absoluta e com alegria. Pega essa chave aí para tu. Imediata é na mesma hora que alguém mandar. Absoluta é do jeito que foi mandado. E com alegria assim, ó, sorrindo, sem fazer cara feia, sem entronchar a cara. Porque foi assim que Abraão se comportou. Propósito é obediência no escuro, mas é também obedecer sem ter um plano B. Porque mais na frente, a vida de Abraão vai nos ensinar que cumprir um propósito é obedecer sem ter um plano B. Todo mundo aqui sabe que Abraão e Sara eram estéreis. Não podiam ter filhos. Mas eles tinham uma promessa. Deus tinha dito a eles que eles seriam pai de uma grande nação. E não somente de filhos espirituais, mas também de filhos naturais. Só que quando Abraão estava com 85 anos... ele resolveu dizer: já chegou minha hora, já era para eu ter tido esse filho. Deus não está fazendo nada. Aí ele acata a sugestão de Sara, toma sua serva Agar e tem um filho com ela. Agora olha bem para mim, o que Abraão não sabia é que o propósito, o princípio do propósito para a vida dele, o que Deus tinha como propósito para ele era que ele fosse pai com 100 anos, não com 85. E aí o que é que acontece? Acontece que todas as vezes que nós escolhemos um plano B para a nossa vida, vai gerar alguma coisa, mas nunca vai ser o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida, vai ser um Ismael. Deixa eu te dizer, não escolha o plano B quando Deus desenhou o plano A para você, vai dar problema. Por quê? Porque a nossa obediência tem que ser sem um plano B. Agora eu vou te dizer alguma coisa muito forte. Eu não sei se você sabe, mas às vezes a gente está no nosso plano B, não é? A gente acha que a gente pode ajudar Deus para cumprir o nosso propósito. Aí a gente insiste em cumprir nosso plano B. E quando a gente está no plano B, a gente diz: Deus não está falando comigo, não é? A gente chora, que é uma beleza. Quem crente sabe chorar, sabe ou não sabe, gente? Menino, crente é assim, não pode chegar no culto, já está chorando. A gente chora: Deus não está falando comigo, Deus se esqueceu, Deus não me ouve. Deixa eu te dizer, enquanto você estiver no plano B, Deus não vai falar com você, Ele só observa o que você está fazendo. Ele só observa. A Bíblia diz que Abraão ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque ele estava no plano B. Deus disse: estou só te observando, Abraão. Meu propósito para você não era com 85, era com 100. Agora tu quer fazer tua vontade? Fica aí que eu estou aqui só te vendo. Durante 13 anos, Deus não dirigiu a palavra a Abraão. Quando foi que Deus falou? Quando resolveu cumprir a promessa. Quando ele ia fazer 100 anos. Aí Deus diz assim: agora eu falo contigo. Porque enquanto tu quiser fazer tua vontade e tua obediência malamanhada do teu jeito, como a gente chama no Nordeste, tu fica aí que nem contigo eu falo. Aí como é que Deus faz? No verso 1 do capítulo 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Senhor. Olha para mim, presta atenção. O Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Essa é a primeira vez nas Escrituras que Deus se revela como Deus Todo-Poderoso. Agora presta atenção e se pergunta comigo: por quê? Abraão já conhecia o Deus poderoso, mas Deus se revelou agora como Todo-Poderoso. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida, ou que Deus faz, ou que Deus permite, existe para que Deus se revele para a gente como uma nova virtude.
Abraão precisou desobedecer para conhecer que Deus não era somente poderoso, Deus era todo poderoso. Ele podia fazer um homem com 100 anos ser pai. Gente, sinceramente, Deus é demais. Porque eu fico dizendo, que senso de humor de Deus. Porque eu gosto de rir, mas Deus é demais, gente. Um homem com 100 anos não pode pegar nenhuma gripe, que dirá ter um filho. Não é? É ou não é, gente? Aí Deus diz assim, eu vou fazer você gerar um filho. Por quê? Porque a obediência é não ter um plano B. Qual o primeiro princípio que a gente aprende para a vida? O princípio do propósito. Em quem? Em Abraão. Princípio do propósito significa obediência. Obediência no escuro. Obediência sem ter um plano B. Bom, já passei o primeiro. Deus é o Deus de Abraão. É o Deus que tem um propósito na minha vida. Vai me mostrar quando eu obedecer. Mas e Isaac, pastora? Ele não é o Deus de Abraão e de Isaac? E de Jacó? Bora para Isaac? Quem quer chegar em Isaac? O princípio de Isaac é o princípio do recebimento. Fala comigo, recebimento. Não, gente, vocês parecem que não comeram. Fala recebimento. Beleza. O princípio do recebimento. A Bíblia diz em Gênesis 17, verso 19. E disse Deus, na verdade Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Olha bem para mim. Esse texto fala de Isaque. E ele mostra 3 posições que Deus deu a Isaque. Isaque era filho, herdeiro e perpetuador de uma descendência. Fala comigo, filho, herdeiro e responsável por uma descendência. Qual era o princípio de Isaac? Receber. Simplesmente receber. Uma vez eu ouvi a história de um homem que havia cometido um crime. Foi preso, prisão perpétua. Ia morrer na prisão. Mas a mãe foi diante do governador interceder, porque mãe é um negócio que não desiste, é ou não é? A mãe foi pedir, chorou, pediu, até que o governador resolveu liberar ele da pena. Só que aquele rapaz já estava revoltado com tudo e com todos, não queria ver ninguém. E a mãe vai no presídio e ele não recebe a mãe. Não recebe ninguém. Morre na cadeia, sem saber que ele era livre. Às vezes, nós estamos nessa posição. O próprio Deus conquistou liberdade para a gente, mas a gente morre na cadeia, porque a gente não quer receber. Do mesmo jeito que obedecer é um princípio importante, receber também é. Meu Deus, pastora, eu quero receber. Pois se você não sabe receber, hoje eu vou te ensinar a receber. Quem quer aprender a receber? O princípio do recebimento é você ocupar a sua posição de filho. Filho. Se você olhar para a história, Abraão foi um homem incrível. Abraão era o cara, gente, um camarada guerreiro. O cara que deixou tudo, que abandonou, trabalhou, suou, se esforçou, fez tudo. Isaac fez nada. Foi o que Isaac fez? Fez nada. Isaac só era filho. Olha bem para mim, a Bíblia diz que teve um momento que Ismael zombou de Isaac. Gente, Isaac não tinha nem iniciativa para responder Ismael. O camarada era parado. Fez nada. A Bíblia diz que o pai estava levando ele para sacrificar no monte. O bichinho fez o quê? Uma pergunta. Meu filho, se meu pai quisesse me matar, eu ia me estribuchar. Eu ia, não, pelo amor de Deus, eu quero morrer, eu ia fazer tudo. Mas ele era tão passivo que ele só fez uma pergunta. Isaac não fez nada. Até para escolher a mulher dele, ele nem deu pitaco. Deixou o pai escolher. Olha bem para mim, a Bíblia diz que o pai dele, Abraão, cavou 3 poços. Porque Abraão é propósito, é trabalho, é relação. E o que foi que Isaac fez? Só fez reabrir. Até o túmulo que Isaac morreu foi concedido pelo pai dele. Pastor, aonde você quer chegar com isso? Que na vida a gente tem que aprender que tem um momento do propósito, que a gente obedece e trabalha, mas também tem um momento que a gente só recebe, porque a gente é filho. Filho, eu se fosse você celebrava com mais força. Não sei se você entendeu.
meu. Mas eu vim aqui para te dizer, o princípio do recebimento é para você. Ocupe sua posição de filho. Filho. O que é que Isaac ensina para mim e para você? Que tudo que nós temos não foi alcançado por nós, foi concedido a nós. Se não tem um princípio em você, o começo em você, a gênese em você, é porque foi Deus que te deu. Foi Deus que te concedeu. Graça, vitória, favor, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu estava meditando nesse texto, Deus falou uma coisa muito profunda comigo. Presta bastante atenção. Quando Abraão estava levando Isaac para ser sacrificado, o texto diz que Isaac faz uma pergunta. Ele disse assim: onde está o cordeiro? E qual é a resposta do pai? O pai diz assim: Deus proverá. O que isso significa? Que tudo que Isaac precisa, quem provê é Deus. Você é um Isaac. O que você precisa, Deus é que provê para você. Você precisa apenas o quê? Receber. É o princípio do recebimento. É ocupar a sua posição de quê? De filho. Mas deixa eu te dizer, às vezes para a gente que é cristão é difícil. Porque a religião ensinou a gente diferente. Ensinou que a gente tinha que ralar muito, que a gente tinha que fazer 1 milhão de coisas para conquistar o favor de Deus, não é? Muitas vezes a gente se vê até numa posição: eu posso ser servo, eu posso ser escravo de Deus. Como o filho pródigo, que quando errou, voltou querendo ser servo. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca abra mão de algo que Deus, antes de qualquer coisa, já te deu. Não vai para a posição de servo, se Deus já te deu posição de filho. O pai disse assim: servo aqui não, você é filho. O que é o princípio do recebimento? É entender e ocupar a sua posição de filho. Fala comigo: eu sou filho. Fala comigo: eu sou filho. O princípio do recebimento é ocupar a sua posição de filho. Você não pode aceitar menos do que Deus oferece. Se Deus oferece para você posição de filho, é isso que você precisa receber. Mas Isaac era só filho? Não, ele também era herdeiro. Quando a gente fala de herdeiro, todo mundo fica feliz, não é? Nós somos herdeiros também. O texto diz que Ismael nasceu escravo. Por quê? Porque a mãe era escrava. Herdou a escravidão. Já Isaac era livre, porque a mãe era livre. Quando uma pessoa morre, que deixa um testamento, uma pessoa fica responsável de dizer quem recebeu cada parte. E o herdeiro não tem que fazer Enem para ganhar a herança, tem? Tem, minha gente? Me ajuda a pregar. Tem, minha gente? Você vai fazer uma prova para saber se você realmente merece ganhar a herança do seu pai? Faz? Faz não. O herdeiro simplesmente recebe. É o princípio do recebimento. É ocupar a sua posição de herdeiro. Aí você diz: meu Deus, pastora, mas eu não mereço. Eu sei, Deus não faz por nós, por causa de nós. É por causa dele. Deus não nos ama simplesmente por nós, mas por causa dele, da essência dele, do caráter dele. Ocupe sua posição de herdeiro. O princípio do recebimento é ocupar sua posição e deixar um legado. Fala comigo: legado. O final do versículo diz assim para Isaac: com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Eita. Todo mundo gosta de ser filho e de ser herdeiro. Todo mundo quer receber herança. Quem quer uma herança aqui, gente? Quando a gente fala que a gente é filho, que Deus tem para nos dar, independente do que a gente faça, igual a Isaac, não fazia nada, Deus dava. Não fazia nada, Deus dava. Fazia nada, Deus dava. Mas tem uma coisa: existe um propósito de deixar um legado. O texto diz que era para deixar para a sua descendência. Tudo que eu e você recebemos de Deus, dons, talentos, habilidades, graça, favor, sustento, existe para multiplicarmos para outras pessoas, para deixarmos para uma descendência. Porque até em receber há um propósito.
Eu não sei se você entendeu o que eu estou te dizendo. Em receber, existe um propósito na sua vida. Deus não vai te dar nada sem propósito. Ele pode até te dar com um propósito de você passar adiante. Em Abraão a gente entende o princípio do propósito. Faça, obedeça, cumpra. Não tem um plano B. Não enxergue para fazer, faça para enxergar. Em Abraão a gente vê o princípio do recebimento. Receba, receba. Você é filho, você é herdeiro. Mesmo que você não faça, eu dou. Mesmo que você não trabalhe, eu dou. Eu te dou mulher, te dou bens, te dou posto, te dou tudo. Porque você é filho. E Jacó, pastora? Porque Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Quem está me entendendo, dá um amém aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver Deus em Abraão e em Isaac? Agora chegou Jacó. Qual o princípio de Jacó? O princípio da reforma. Fala comigo, reforma. Vamos lá, gente, bem forte. Propósito, recebimento e reforma. Por que reforma? Vou mostrar. Quem era Jacó? Jacó era um homem muito inteligente, sagaz, ardiloso, habilidoso. Mas ele precisava de uma reforma. Ele precisava do poder disciplinar de Cristo Jesus. Uma vez eu vi a história de um filho de pastor roqueiro. Gente, filho de pastor roqueiro, crê em Deus Pai, todo poderoso. A igreja toda mete o pau. É ou não é, gente? É não? Então fala, é, gente. Boa, ainda bem. É ou não é, gente? E aí ele ia fazer 18 anos e disse assim: pai, eu quero dirigir. Me dá a chave do teu carro. Aí o pai dele disse assim: vamos fazer um combinado? Eu dou a chave do carro. Se você melhorar suas notas na escola, ler a Bíblia todo dia e cortar o cabelo. Aí ele disse: combinado. Passou-se um tempo, o menino voltou para o pai e disse: pai, e agora, posso dirigir? Ele disse: olha, parabéns, melhorou as notas da escola, está lendo a Bíblia todo dia, mas não cortou o cabelo. Aí ele disse: mas pai, a questão é que lendo a Bíblia, eu descobri que Sansão tinha um cabelo grande. E que provavelmente Cristo também tinha um cabelo grande. Aí o pai dele disse: pois bem, mas eles andavam a pé. O que é que isso fala para mim e para você? Por mais engraçado que seja, que existe o princípio da reforma. Transformação tem que ser do começo até o fim. Em Jacó, Deus nos revela o princípio da transformação. Por quê? Porque Jacó era um processado. Olha bem para mim. Tudo era fácil para Isaac. Filhinho de papai. Não fez nada. Foi ou não foi? Ganhou tudo. E Jacó? Uma vida azarada do começo até o fim. O camarada já nasceu pegando no calcanhar do irmão e enganando. Depois que ele engana o irmão, ele resolve enganar o pai. Aí quando ele engana o pai, o que é que acontece com ele? Tem que fugir, tem que correr. Nunca mais viu o pai e a mãe. Aí começou a trabalhar para um camarada, queria casar com uma mulher, Raquel. Casou com outra, Lia. Que a Bíblia não diz não, mas eu tenho para mim que Lia era feia. Que a bichinha, ninguém queria casar com ela. Vê só tem desgraça na vida de Jacó. Aí ele trabalha, rala, fica rico. Mas ele vai ter que dar a fortuna dele todinha de volta para o irmão para não morrer. Ele disse assim: agora eu volto para me encontrar com meu irmão, vou levar minha riqueza para dar para ele, para eu não morrer. Meu filho, se isso não for vida difícil, eu não sei o que é. E quer ver o pior? No caminho, ele pensava: vou encontrar com meu irmão. Mas antes de encontrar com o irmão, ele tem um encontro com quem? Você não lê a Bíblia não, gente? Ele teve um encontro com Deus. O anjo fez o quê? Deu um beijinho nele? Não, deu bem uma lapada na coxa dele. Feriu a coxa dele, ele ficou manco. Meu filho, o negócio para ele estava difícil, estava ou não estava? Porque Abraão representa e figura o princípio da reforma. É o tratamento de Deus na nossa vida. É porque Deus pode até dar muitas coisas a gente, mas se a gente não tiver a cabeça no lugar, Ele diz: eu sou o Deus de Isaac, mas também sou de Jacó, viu? Eu boto você no seu lugar. Vai com essa ondinha só que você é filho e herdeiro. Aí ele
fere Jacó na coxa, que era o símbolo do centro da força do homem, para dizer: toda a sua força tem que estar submetida a mim. O que é o princípio da reforma? É o tratamento de Deus na nossa vida. E eu amo que quando Jacó tem um encontro com Deus, ele agora não é mais Jacó, ele agora é Israel, príncipe do Senhor. E a gente vê e ouve isso direto, que ele teve a vida dele completamente transformada. Mas no fundo a gente duvida. Duvida ou não duvida? Duvida. Porque Jacó era processado. Era ou não era? O bicho era mala. Enganando pai, enganando irmão, enganando um monte de gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa quem você é. Se você tem um encontro verdadeiro com Deus e Ele faz uma reforma na sua vida é transformada. Vocês querem a prova de que Jacó foi de verdade transformado? Quem quer a prova? Quem quer a prova, gente? Não foi só porque o nome dele mudou, não. Foi porque ele era um enganador. Esse era o nome dele. Era ou não era? Ele não era enganador? Enganador é aquela pessoa cheia de artimanha, cheia de jeitinho, cheia de malícia. Aí depois que ele é transformado por Deus, os filhos dele chegam para ele e dizem assim: teu filhinho querido morreu, olha aqui a roupa com sangue. E o que é que Jacó faz? Acreditou. Ora, um pai conhece o filho que tem, conhece ou não conhece? Quando um filho quebra uma coisa e bota a culpa no outro, o pai não sabe? Sabe. Porque o pai conhece a natureza do filho. Ora, o pai não sabia que aqueles filhos dele eram tudo sem noção? Mas ele acreditou. Por que ele acreditou? Porque agora ele não era mais enganador nem malicioso. Agora ele era um príncipe do Senhor. Porque quando Deus toca você, quando você tem um encontro com Deus, sua vida é completamente transformada. Todos nós somos Jacós. A gente precisa da reforma. Precisa ou não precisa? A gente precisa do ajuste. Em Jacó nós vemos o princípio da reforma. Ora, uma pessoa enganadora, uma pessoa maliciosa, não ia cair nessa conversa fiada? Ia ou não ia? Ia. Ele ia dar uma cheiradinha, ver que o sangue não cheirava nem a gente. Era bicho. Mas ele caiu, por quê? Porque ele teve sua vida e sua essência transformada. E eu amo que a Bíblia diz, em Gênesis 28, no verso 13 e 14. Ele diz algo tão especial para Jacó. O Senhor diz assim: ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, propósito, o Deus do Isaque, recebimento, e darei a você, Jacó, e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Não, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Deus não disse isso para Jacó no fim da vida dele, não. Não foi quando ele já tinha sido transformado, não. Isso aqui foi no começo, quando ele ainda era um processado. Aí você para e pensa comigo, como é que Deus vai acreditar num camarada deste? Por quê? Porque Deus conhecia a si próprio. Olha bem para mim, Deus só acreditou em Jacó porque ele conhecia a si próprio. Porque a expectativa de Deus não repousa sobre nós, repousa sobre Ele mesmo. Porque quando Deus olha para a gente com a vida toda errada, Ele diz: eu posso te dar um futuro grandioso, posso fazer sua descendência grande. Não porque eu acredito que você pode fazer coisas grandes, mas porque eu acredito que eu posso fazer coisas grandes através de você. A expectativa de Deus não está sobre você, está sobre Ele mesmo, sobre o caráter irrepreensível que Ele tem. Então todas as vezes que você olhar para você e dizer: eu sou um Jacó, eu tenho falhas, como Deus pode acreditar em mim? Não esqueça, você é filho do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus da reforma é o seu Deus. O Deus da segunda chance é o seu Deus. O Deus que acredita é o seu Deus.
Porque se fôssemos todos nós que estamos aqui, e se Jacó fosse membro da nossa igreja, todo mundo ia falar mal dele. Mas Deus disse, esse aqui não, ó. Eu não desisto dele não, porque eu sei quem eu sou. O amor de Deus reside na expectativa que ele tem sobre ele mesmo. Tem gente que diz assim, Deus acredita em mim porque eu tenho muitos dons e talentos. Não, Deus acredita em você porque ele sabe quem ele é. E ele sabe o que ele escondeu dentro de você. Nada veio de nós mesmos. Agora tem muita coisa boa dentro da gente. Quem colocou? Deus. Porque eu gosto de dizer que Deus esconde coisas valiosas. Esconde ou não esconde, gente? Esconde. As coisas mais valiosas do mundo estão escondidas. O petróleo está onde? No fundo do mar. E as joias preciosas? Dentro das minas. Deus escondeu coisas valiosas dentro de você. Talvez você não esteja enxergando, mas eu preciso te dizer, ele enxerga, porque ele é o Deus de Jacó. Ele vê ouro quando as pessoas só veem cascalho, pedra, sujeira, porque Deus é o melhor minerador de todos. Ele não enxerga a sujeira que fica por cima do ouro. Ele limpa, limpa, limpa e diz, aqui embaixo tem um ouro. Então quando você não acreditar em você, fica tranquilo, Deus acredita. Por quê? Porque em Jacó nós vemos o princípio da reforma. E o princípio da reforma gera frutos. Porque depois dessa reforma que ele passou, a Bíblia diz que Jacó deixou um legado, uma herança. Eu vim aqui para te dizer algo. Você pode ser jovem, eu também sou, gente, quase da idade. Vou ter até uma calça jeans para melhorar. Olha bem para mim. Na vida você vai ter muitas escolhas. Eu disse no começo do sermão, a primeira frase que eu disse, esses 3 princípios podem mudar a sua vida, mas também pode não mudar nada. Cabe você receber a revelação e fazer algo com ela. Você precisa entender, são 3 princípios que se você cumprir, sua vida nunca mais vai ser a mesma. O propósito fala de chamado, obediência no escuro, obediência sem plano B, fazer, trabalhar, deixar, abandonar. Segundo princípio, receber. Entender que tem um momento da tua vida que Deus resolve te abençoar, porque você é filho, porque Ele te ama, porque você é herdeiro. É um momento que você vai sair daquela cadeira de balanço. Deus não me ama, não acredita em mim. Pois se ficar nessa choradeira, Deus não dá tu não, dá a mim. Que eu digo, não Senhor, não choro não, pode mandar, manda tudo para mim. Porque eu sei que eu sou filha. A gente lê a Bíblia e vê tudo que Deus estava preparando para Isaac. Diz, olha como Deus tinha um plano lindo para Isaac. Por que a gente tem dificuldade de enxergar o que Deus tem para a gente, se a gente tem facilidade de enxergar o que Deus tem para o outro? O que é que você precisa receber? Tem horas que eu olho para mim e digo, Deus, eu não sei nem como explicar, mas também não explica mesmo, né? É só a graça do Senhor na minha vida. O tanto que Deus me acrescenta, favor e graça. Já agradeceu o favor e a graça de Deus na sua vida hoje? Porque eu não merecia nada. A Bíblia diz que eu estava destinada à perdição. Mas Deus mudou minha história. Perdi uma filha, Deus me deu 3. Para mostrar que tudo que Ele faz é exagerado. É exagerado. Deixa eu te dizer, você pode não saber de nada. A Bíblia diz que Deus não somente sabe quantas estrelas tem no céu, chama todas pelo nome, é porque Deus é fera mesmo, meu filho. O negócio dele é fora do padrão. Então eu vim aqui hoje só para te ensinar. Você é filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você precisa entender o propósito, o recebimento, mas vai ter que passar pela reforma. Vai ter que passar pelo ajuste. Vai ter que passar pelo toque na coxa. Mas se você passar, você sai de Jacó para Israel do Senhor. Olha bem para mim. Eu vou terminar esse sermão te contando uma história de um grande violinista chamado Paganini. Quando eu era criança, eu fiz violino. Eu tocava violino, acredite se quiser, porque mãe bota a gente para fazer tudo, não é? E um dos violinistas mais famosos que o mundo já teve foi esse camarada chamado Paganini. A história conta que um dia ele foi se apresentar na Ópera de Paris. A aristocracia da França toda lá para assistir ele. Quando ele chegou no meio do palco da apresentação,
que ele foi afinar o violino, pá, torou a primeira corda, quebrou. Todo mundo ficou assim tenso. E agora? Ele foi afinar a segunda, pá, quebrou. A tensão aumentou. Ele foi afinar a terceira, pá, quebrou. Não sei se você sabe, mas um violino só tem 4 cordas. Ele quebrou 3, ficou com uma. Com uma corda, Paganini pegou o arco e começou a tocar. E ele tirou uma das sinfonias mais lindas que existiu. Por quê? Um violino quebrado nas mãos de um mestre. Nós podemos ser esse violino quebrado. Se a gente estiver nas mãos do Senhor, vai sair uma melodia única. Você não precisa ser perfeito. Você tem um Deus perfeito. Você só precisa fazer uma escolha. Está nas mãos do mestre. Está nas mãos da pessoa certa. Entender que você é filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu gostaria de orar por você. Não sei como você chegou aqui. Eu não sei em que pé da vida você está. Mas se você é jovem, como eu estou vendo aqui a maioria aqui, eu tenho algo muito precioso para te dizer. Se na minha vida inteira, que não é muito grande, mas que eu já vivi muito, porque eu tenho 36 anos, eu sei que não parece. Se eu só pudesse te dar um único conselho de tudo que eu já vivi, e olha que eu já vivi algumas coisas. Nasci num lar cristão, tive muitas oportunidades na vida, graças a Deus. Mas também tive que fazer muitas escolhas. Já enterrei um filho, já construí e trabalhei numa igreja que começou com 7 pessoas. Mas se na vida, se eu tivesse que te dizer só uma coisa, eu deixei minhas 3 filhas na minha casa, o feriado todo, só para vir aqui te dizer isso. Se nada do que eu te falei, se nada do que eu me esforcei para te ensinar, você se esquecer, eu só quero que você lembre uma coisa na sua vida: obedeça. Obedeça. Vale a pena confiar sua vida, seu destino, seu futuro nas mãos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Hoje, Deus tem me dado tantas coisas, tantas. Às vezes eu nem peço, só de pensar o Senhor vem lá e pá, para mostrar que Ele é pai e eu sou herdeira. Mas eu olho para trás na minha vida e eu penso: meu Deus, obrigada porque eu obedeci. Não enxergue não. Você não precisa enxergar o seu futuro para obedecer. Você precisa obedecer e um dia Deus vai fazer te enxergar o teu propósito. Olha bem para mim. Teve um momento na minha vida que eu fiquei 3 meses na UTI de um hospital. Era a minha primeira filha, era o amor da minha vida. Eu vi ela sofrer como poucas pessoas sofreram na vida. Eu não enxerguei nada. Eu não entendi nada. Eu olhava para mim e dizia: não estou entendendo, Deus. Não estou entendendo. Desde adolescente eu entreguei minha vida para servir ao Senhor. Eu obedeci meus pais. Fui uma boa filha, obediente, me achava. Casei virgem, fiz tudo certo, me achava. Eu achava, se a gente faz tudo certo, nada de mal pode acontecer com a gente. Aí Deus veio assim para me dizer: tem um momento de um teste na vida da gente. Tem um momento que até
aquilo que Deus te dá como herança, como teu Isaac, Deus pode te pedir para sacrificar. Qual vai ser seu comportamento depois disso? Qual vai ser sua reação? E sem enxergar nada, eu tive que fazer um sacrifício de obediência. Minha vida nunca mais foi a mesma. Demoraram-se anos para eu conseguir enxergar a vontade de Deus. Mas graças a Deus que eu fiz para enxergar e não enxerguei para poder fazer. Obediência. Deus tem um propósito para você. Deus quer te dar, porque Ele é doador. Mas se deixe passar pela reforma. Coloca a mão no seu coração. Faça esse compromisso hoje com o Senhor. Diga: Senhor, não importa a idade que eu tenho, nem o que eu esteja passando. Não importa a família que eu vim. Não importa os problemas e os sofrimentos que eu tive na minha vida. Não importa se eu fui rejeitado, abandonado, traído, machucado, abusado. Não importa se eu não estou conseguindo enxergar. Eu faço a escolha hoje de obedecer, apesar daquilo que eu vejo. Eu faço a escolha de entregar minha vida ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Talita. Diga seu nome, porque Ele é o seu Deus. Deus, eu te oro por cada pessoa que está aqui neste lugar. Eu oro para que o Senhor nos sustente. Eu oro para que o Senhor faça nos enxergar quem o Senhor é. Eu oro para que o Senhor faça nos enxergar favor, bondade, graça vindo do Senhor para nós. Mas não somente por isso. Eu oro para que o Senhor sustente-nos na obediência. Sustente-nos no temor ao Senhor. Que a gente passe pelo princípio da reforma. E que a gente possa terminar a nossa vida e olhar para trás. E a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé no nome de Jesus. Amém.